gente quer dar continuidade à nossa série sobre Gênesis, o nosso terceiro capítulo, não o capítulo de Gênesis, mas o capítulo de pregações, no caso da série, onde nós vamos tratar o capítulo 2 de Gênesis, diz respeito à criação do homem e da mulher, mas é um capítulo que talvez você já ouviu falar, já leu na sua Bíblia, talvez, e você vai dizer, já conheço essa história, lá vem de novo, a mesma coisa de sempre, mas eu prometo para você trazer algumas coisinhas diferentes para você poder sair daqui diferente de como você entrou. Nossa série de Gênesis tem como objetivo que você possa compreender da onde você vem, onde você veio e para onde você vai. Nosso objetivo não é que você entenda tintim por tintim como Deus fez o mundo. Para isso a gente teria que juntar uma comissão aqui de físicos, matemáticos, biólogos, filósofos, teólogos, e a gente gastaria horas e horas debatendo e provavelmente nós não chegaríamos a conclusões cabais, definitivas, e que provem para você como exatamente Deus fez todas as coisas. Por isso, nosso objetivo não é discutir as minúcias do como, mas perguntar a Deus, o autor da criação, por que Ele fez as coisas como fez e para que Ele te fez. Nosso foco de reflexão é entender a razão da nossa existência. Porque o como, a gente pode comprar um bom livro de cosmologia, se você quiser saber da origem do universo, ou de biologia, se você quiser saber sobre a origem da vida. Agora, se você quer saber por que Deus te fez e para onde Ele está te levando, eu recomendo esse livrinho aqui, a Bíblia. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, precisamos entender um pouco as nossas origens. Se você quer entender por que nós agimos de determinadas maneiras, seja no casamento, seja no relacionamento, seja na sociedade, a gente precisa saber como nós fomos feitos, como no sentido divino, como Deus nos fez, por que Ele nos fez assim, e questionarmos da onde nós viemos, a nossa origem comum. E entender a nossa origem comum é tão importante quanto você entender o início de um filme. Aí você vai assistir um filme, eu lembro outro dia um amigo meu postou sobre o que você tinha que assistir antes de assistir Vingadores, Batalha Final. Eu pensei, desisto porque eu assisti um e outro e eu não vou entender nada do filme, então nem adianta eu gastar 3 horas de cinema. Ou eu tenho que levar um especialista para ir explicando o filme. Eu pensei, não adianta, então não prestei atenção na origem do filme, não adianta eu tentar entender o final dele. Vou dar um spoiler aqui para você. Se você não assistiu o filme Mãe, do Aronofsky, tá? É viagem. Sim, se você não assistiu e não quer assistir, também não perde nada. Mas se você de repente assistiu o filme e está até hoje pensando o que aquele maluco quer dizer com esse filme, também não vou dizer tudo agora, mas você precisa prestar atenção nos 10 primeiros minutos deste filme e nas deixas que ele dá no filme. Tem um homem que aparece do nada, tem uma mulher que aparece depois que esse homem tem um ferimento na lateral dele, que ele se fere, ele aparece cortado no lado. Depois disso, eles têm uma discussão e aparecem 2 filhos, e os filhos se matam. E aí você precisa lembrar-se de como a Bíblia começa, para você entender esse filme aí. Então, se a gente não pesca num filme, como ele começa, os detalhes que o autor, o diretor do filme deixaram, já no comecinho, a gente não entende o final. Tá? Como eu disse, se você não quiser assistir o Mãe, você não perde nada, mas se você quer entender o Mãe, você vai precisar ler muita Bíblia. Esse é o fato. E para que a gente possa entender os primeiros capítulos da nossa existência, da nossa própria vida, e entender por que a gente age de determinadas maneiras,
E como seria bom se nós pudéssemos mudar algumas coisas na nossa vida, a gente precisa entender o que é que Deus colocou lá nas origens a respeito de nós. Por isso eu convido você a ler junto comigo Gênesis capítulo 2, os versículos 4 até o 25. Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 25. Se você tem aí sua Bíblia, confere junto. Eu sempre dou aquela dica de você rabiscar a sua Bíblia. Ela é feita de papel e não de coisas santas que não podem ser riscadas. Caneta marca-texto é permitido na Bíblia. E anotar na beirada ajuda a lembrar depois aquilo que você aprendeu. Essa aqui é nova, por isso não tem rabisco, tá? Mas as minhas velhas vão ver que é cheio de rabisco. Rabisquem. Gênesis 2, 4 a 25. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro puro, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui. O texto da criação do homem e da mulher, do primeiro casal, tem certas peculiaridades. E eu quero comparar uma das peculiaridades desse texto com um mito da criação grego. Existe na mitologia grega a figura da caixa de Pandora. A caixa de Pandora, não é essa, desculpa. Essa aqui. A caixa de Pandora é, na verdade, um vaso de barro. Na verdade, não é uma caixa, é um vaso, mas o pessoal gostou mais da ideia de caixa. Mas era um vaso de barro, tipo aquele da oferta aqui. E ele foi dado a uma mulher chamada Pandora,
que seria então a primeira mulher. E os deuses deram, ou Zeus no caso deu, esse jarro para Pandora com uma série de coisas lá dentro. Que coisas? Todos os tipos de maldades do mundo. Injustiça, fome, doença, miséria, dificuldades, trabalho. Inclusive estava lá dentro. E a Pandora não deveria abrir aquela caixa, aquele jarro, a tampa dele, e olhar para dentro. Esse era o desafio. E por que ela recebeu isso? Porque o Prometeus havia roubado a chama, o fogo de Zeus. E porque ele tinha feito isso, essa mulher foi condenada a cuidar das maldades do mundo e não deixar que as maldades do mundo entrassem nessa terra. Acontece que ela era curiosa, e nisso o texto bíblico concorda. Na outra semana vocês vão ver que sim, Gênesis 3. Todos nós somos curiosos, não só a mulher, não vamos botar a culpa só nela. Todos nós somos curiosos e ela abre o vaso de barro, a caixa de Pandora. E as maldades entram no mundo. Essa é a explicação grega porque existem males no mundo. Mas é interessante a lista de males. Dos itens dessa lista, eu fiz questão de ressaltar várias coisas ruins. Doença, injustiça, pobreza e trabalho. Trabalho estava dentro da caixa. Para o grego, trabalho era praga. Trabalho era coisa ruim. E os deuses condenaram os seres humanos a trabalhar, a terem que se sustentar por conta própria. O alvo da sociedade grega era ser aristocrata ou filósofo. Sentar e assistir todo mundo trabalhar para ele. Assistir a máquina girar para ele. E existe uma tendência no nosso mundo, e porque os gregos são assim, naturalmente é a mesma razão do porquê nós somos assim. Nós nos desviamos do padrão de Deus e desejamos fazer as coisas que nos agradam. E é lógico que seria muito mais agradável não ter que trabalhar, não é mesmo? Não é essa promessa, por exemplo, quando uns tempos atrás eu fui olhar sobre investimento em bolsa de valores. Eu sei que alguns aqui investem, eu também, não escondo isso. E aí eu fui assistir um vídeo do Primo Rico. Alguns já conhecem o tal do Primo Rico, né? E o Primo Rico diz então na promessa dele, num dos vídeos, de que você pode botar o dinheiro trabalhar para você e você depois não precisa mais trabalhar. Olha que coisa boa. E pode parecer muito tentadora a ideia de você botar o seu dinheiro para trabalhar e agora eu vou curtir a vida. Tão melhor. E qual é o problema disso? Me lembro quando meu pai, ele trabalhava numa loja de móveis, era uma loja bem grande, e depois de muitos anos, décadas trabalhando naquela loja faliu. Não tinha nada a ver com o trabalho dele, isso era uma decisão estratégica errada dos donos. Mas ele, como funcionário, ficou na rua. Ele era gerente de uma filial. E ele ficou na rua. E com 40 anos ele ficou com medo de não conseguir um bom emprego, afinal de contas os outros colegas estavam tendo que aceitar propostas bem inferiores e bem ruins, porque o mercado não estava bom na época. Então ele decidiu voltar para a agricultura e iniciar um novo tempo na vida dele, empreendendo na área agrícola. Mas ele tinha a opção de ficar parado. E por uns tempos ele ficou parado. Acho que mais ou menos uns 6 meses. Parado, pensando no que ele ia fazer. E eu lembro que era um tempo então que eu tomava muito chimarrão com o pai, porque então ele estava com muito tempo em casa, e foi bom para mim, pelo menos, poder trocar bastante ideia com ele, conversar e pensar juntos no futuro. Mas uma coisa eu percebi: não presta para a gente ficar parado. Não presta. Você fica um tempo,
e depois você quer fazer alguma coisa. Eu tenho aqui gente que é aposentado que trabalha, não tem? Tem, né? Tem uns aposentados aí que estão tão na ativa quanto os não aposentados. Por quê? Se parar, você vai ficar doente. Se você parar, você vai ficar doente. Sua cabeça não vai mais trabalhar da maneira correta e uma hora dessas você vai acabar se dando mal. E mesmo que você já tenha uma idade bem avançada e o seu corpo fisicamente não esteja mais apto para trabalhar no sentido de ganhar dinheiro e a sua aposentadoria, então é a sua garantia, mesmo assim eu tenho certeza que você mantém uma rocinha, um jardim, você faz alguns servicinhos aqui ou ali, porque não dá para ficar parado. Se a gente para, é como se a gente enferrujasse. E isso é assim porque Deus nos criou para o trabalho. Veja nos primeiros versos aqui, que diz que quando Deus criou todas as coisas, ainda não havia planta na terra. Não existiam plantas, existia apenas a terra nua. E a criação das plantas não é como a criação do sol, da lua e das estrelas, onde Deus diz, haja luminares nos céus e houve luminares, eles apareceram. Não é dessa maneira que o texto descreve. O texto descreve a criação das plantas como o ato de um jardineiro. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que o relato bíblico, da maneira como ele foi escrito, de que Deus, então, num passe de mágica, fez surgir florestas e tudo pronto, bonito e na sua forma final. O fato é que o texto explica a criação das plantas como um processo natural, um processo de um jardineiro. Não sei se você gosta de jardinagem, eu já tentei, esses aí são resultados das minhas tentativas. Tinha lá um espaçozinho de terra, crescendo mato, capim, na frente de casa, e aí então eu decidi, vou plantar umas florzinhas, deixar mais bonito, deu um trabalho do caramba, deu calo nas mãos, afinal de contas não é acostumado a pegar no cabo da enxada, né? Já se acusa, né? Que não é muito chegado nesse tipo de trabalho braçal, mas vamos fazer, vamos tentar, vamos aprender uma coisa legal. E, deu até um certo resultado, ficaram bonitinhas as tulipas no jardim. Eu queria, na verdade, ter o jardim do cara da frente, eu não achei mais a foto para mostrar, que era fantástico, assim, eram centenas de tulipas, de todas as cores, era um mar de tulipas, aquilo era lindo, maravilhoso. Eu queria aquele jardim para mim, mas não deu, mas eu fiquei feliz, mesmo assim com o resultado das minhas tulipinhas ali no meu jardim. E assim Deus faz com a criação. Ele semeia, ele rega, ele espera crescer, e ele coloca o homem nesse jardim. Interessante, né? Ele chama de jardim. Jardim do Éden, jardim de delícias. Ele coloca o homem nesse jardim para cultivar ele. A tarefa do homem é a mesma tarefa de Deus. Deus é o primeiro agricultor, o primeiro jardineiro, e mostra aos seres humanos como fazer, como cultivar o jardim. Ou seja, Deus trabalha e nos mostra que trabalho faz bem. E que trabalho é algo positivo, porque produz coisas maravilhosas. Por que eu queria o jardim do vizinho? Porque aquilo me trazia um maravilhamento. Quando você vê algo bonito, você pensa, puxa, por que eu não tenho isso para mim? Eu queria isso para mim. Eu achava aquilo lindo. E quando você acha algo lindo, você deseja aquilo. Porque aquilo te faz bem, aquilo te produz maravilhamento. Isso porque a beleza é algo criado por Deus. O belo faz parte dos atributos de Deus. Deus é belo. Deus é lindo. E Ele ama a beleza. E nós, quando olhamos para a beleza,
do mundo e das coisas que Deus criou, nós vemos como isso é um pouquinho da beleza de Deus. E a gente deseja isso. Aí a gente tenta, né? Pode ser que não é tudo aquilo que a gente esperava, mas a gente quer participar da construção de algo bonito. Deus cria então o homem para ser o seu jardineiro. Deus planta um jardim para os seres humanos. Olha só que interessante, Deus planta o jardim para nós. Ele não planta o jardim para qualquer outro, Ele planta o jardim para nós. Do solo Ele faz brotar. Rios regavam o jardim. Você vê todo o cuidado de Deus com aquele jardim. E nós somos chamados a cultivar e guardar esse jardim que Deus cria, que é a terra onde nós vivemos. Então nós temos duas concepções de trabalho que estão em conflito ainda hoje. Uma concepção de trabalho é a cristã, bíblica. Faz parte do ser de Deus, porque Deus trabalha. Segundamente, é uma oportunidade de nós participarmos da obra de Deus. Quando nós trabalhamos e nós produzimos algo, nós participamos da obra de Deus nesse mundo. Por isso, a sua profissão glorifica a Deus. É por isso que a sua loja glorifica a Deus. É por isso que o seu comércio dá glória a Deus. É por isso que a sua profissão, se você é profissional liberal, você, na sua atuação, você louva e adora a Deus com aquilo que você faz. Se você é dona de casa, você louva a Deus com cuidado da sua casa. Se você é mãe, pai, e faz isso de tempo integral, você louva e adora a Deus com aquilo que você faz. Porque você participa da obra de criação de Deus, do trabalho de Deus, com cuidado desse mundo. Entende que todas as áreas da nossa vida são culto a Deus. Não pense que você sentado na escrivaninha, na frente do seu computador, fazendo trabalho e pensando, puxa que chato. Não, pensa, isso é culto para Deus. Eu faço isso para Deus de coração. Colossenses 3 ainda diz assim, façam tudo o que vocês fizerem, façam para Cristo. Façam para Cristo, dando glórias a Deus por aquilo que você faz. O alvo é adorar a Deus por meio do trabalho. O teu trabalho adora a Deus. Tá? E o trabalho adora a Deus, eu quero só esclarecer mais uma coisa. Às vezes a gente tem uma visão errada de adorar no trabalho, que é assim, adorar no trabalho significa botar o marca-página escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará na agenda do colega do lado da mesa. Tá? Ele acha, agora estou adorando a Deus no trabalho. Não. Adorar a Deus no trabalho é enxergar o seu trabalho como obra de Deus. E se você passar a enxergar a sua profissão como isso, eu creio que você não conseguirá fazer coisas erradas. Ou se você desejar fazer coisas erradas, você vai pensar duas vezes nelas. E se você fizer, você vai ficar com peso na consciência. Porque não dá para adorar a Deus através do pecado, através de coisas erradas. Então percebe o que é adorar a Deus com o seu trabalho. Isso é algo que muda muito a forma com que nós enxergamos a nossa profissão ou a nossa ocupação. Tá? Aqui inclui também quem está em casa e cuida de casa e cuida dos seus filhos. Isso também é um trabalho que adora a Deus. Mas um erro comum é nós adorarmos o trabalho ao invés de adorarmos a Deus por meio do trabalho. Esse é um erro comum. Adorar o trabalho. Aqui entra a categoria do workaholic, que é o viciado em trabalho. Mas pode ser que você não seja viciado em trabalho, e mesmo assim, coloque o trabalho como uma espécie de divindade, que você precisa cuidar. É uma divindade caprichosa, né? Que ela é cheia de exigências. É porque o e-mail precisa ser respondido, porque aquele WhatsApp precisa ser respondido agora, na mesa, enquanto a gente ia comer, como família.
Porque aquele cliente não pode esperar para depois, e você tem que atender ele agora. Porque se eu não fizer, eu não vou trazer coisas para dentro de casa. Será? Semana passada falamos sobre o sábado. E o sábado era o dia de descanso, que Deus descansou. Deus descansou, porque Ele viu que tudo era bom, que Ele tinha feito, Ele descansou. E eu tinha comentado que nós podemos descansar na seguinte perspectiva. Olha, Deus me deu 6 dias para trabalhar. Eu trabalhei, dei duro, adorei a Deus por meio do meu trabalho, fiz tudo que eu podia. Agora, eu vou fechar tudo, eu vou desligar tudo, e eu vou desconectar disso aí, e eu vou descansar. Porque eu tenho tanta certeza que Deus cuida de mim, que eu não preciso trabalhar no 7º dia. Que eu não preciso cortar grama no dia de descanso, que eu não preciso fazer o que não deu tempo de fazer nos outros 6. Eu posso descansar porque Deus cuida de mim. E vai dar certo. Eu vou conseguir nos 6 dias fazer tudo, porque eu vou descansar no 7º. Isso nos ajuda a não levarmos o trabalho como um ídolo, como um Deus caprichoso que exige adoração, exige que a gente lustre o tempo todo, que a gente cuide o tempo todo. E com isso a gente acaba descuidando de família, descuidando da nossa caminhada de fé, descuidando da nossa saúde, descuidando da nossa mente, descuidando de tudo porque nós temos um Deus competindo com o verdadeiro Deus. Uma outra concepção de trabalho é a pagã. Pagã porque vem da mitologia grega. É uma desgraça que acometeu as pessoas. É algo que vem, uma praga. Eu tenho que levantar cedo, ou coisa ruim. Eu tenho que trabalhar, isso é ruim. E 8 horas por dia, isso aí é castigo. Só pode. Que é castigo que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Tem gente que trabalha menos. Eu sou mesmo injustiçado. Mas é uma necessidade da vida. Fazer o quê? Vamos lá trabalhar, porque senão a comida não chega na mesa. Já que a praga está aí, vamos enfrentar ela. E o alvo de vida é não precisar trabalhar. O dia que eu não precisar mais trabalhar, daí sim a vida vai ser boa. Pensa só, a gente joga lá para frente uma coisa que a gente podia ter hoje, que é prazer e alegria e satisfação com o trabalho. Porque a gente enxerga o trabalho como praga, desgraça, maldade, Deus é ruim com a gente, que fez nós trabalhar. E aí a gente, para se livrar disso e conseguir satisfação, a gente se anima com um alvo futuro, que é não trabalhar. E aí eu penso, eu vou poupar tudo, e vou enfiar tudo, poupança não mais, hoje em dia essa poupança rende pouco, no mínimo 100% CDI, e se possível algo que me renda um pouquinho mais, porque daí eu não vou mais trabalhar e vou me livrar dessa praga, desgraça que é trabalho. Será? Será mesmo? Que eu vou conseguir? O alvo é não precisar trabalhar? Eu espero um dia me aposentar, tá? E eu espero que as economias, a previdência, tanto pública quanto privada, e tanto aqui a gente faz ainda debaixo do colchão, me renda alguma coisa e eu pelo menos possa, em idade mais avançada, poder fazer outras coisas, me dedicar a outras coisas que não me exijam mais 40 horas semanais, ou mais. Mas o alvo não é não trabalhar. O alvo é poder chegar em idade avançada e fazer menos. E continuar vivendo bem. Porque você vive bem se você enxerga o trabalho como bênção. Se você enxerga o trabalho como oportunidade de participar na obra de Deus. Porque isso muda a perspectiva de você enxergar as coisas. E isso não te faz ficar doente. Um erro comum da perspectiva pagã é viver de riqueza sem ter que trabalhar. Esse é um alvo falso. E a gente tenta ele com Mega Sena,
gente tenta ele com aplicações mirabolantes, né? Teve a mocinha que diz que ganhou 1 milhão e não sei quanto, botando só 1.000 pila por mês do estágio dela na aplicação de não sei qual corretora. Nossa, que milagre! Eu creio em milagre, mas não desse tipo. Não existe outra maneira de você juntar riquezas que não trabalhando. A aplicação pode até te render um pouquinho, mas se você não trabalhar, também não vai ter nada. O texto bíblico não se concentra só em trabalho. Essa é a primeira perspectiva do texto. O texto fala de que Deus trabalhou e colocou o homem para cuidar do jardim. Mas aí o homem, tendo sido formado, o Senhor Deus formou o homem da terra. Isso mostra que o ser humano é mortal. Deus planejou o ser humano mortal com acesso à vida eterna. Você vê o texto aqui, ó? Deixa eu tirar essa dúvida, que às vezes o pessoal tem essa dúvida. É que o ser humano foi criado imortal? Aí o pessoal pensa, Adão era tipo Superman, assim, né? Podia se jogar das árvores, voar e mergulhar e não se afoga e não morre, não sei o que lá. Mas o ser humano é criado do barro. Isso significa ele é feito de matéria orgânica. Ele é mortal. Mas Deus deu a possibilidade para ele, através da árvore da vida, versículo 9, também a árvore da vida no meio do jardim. Quem dela comer tem vida eterna. Então, a vida eterna se encontra neste exemplo. A árvore da vida é um exemplo. É uma fórmula, é uma metáfora de Deus para dizer, se você confiar em mim, você tem vida eterna. Se você não confiar em mim, você não tem. Então, vida eterna é estar com Deus, é confiar em Deus. De outro modo, você tem o que tem, um corpo mortal que um dia o verme come. Mas então, o ser humano caminha sobre a terra, no jardim, e começa a olhar as coisas que Deus fez, as plantas, os animais. Deus dá uma tarefa a ele, dê nome a todas as coisas. Dar nome na cultura judaica, hebraica, era correspondente a ter controle, ter domínio sobre as coisas. Então Deus ordena ao ser humano, olha, tenha domínio sobre as coisas, então nomeie elas. E ele vai caminhando e faz uma percepção, ele tem uma percepção. Todos têm pares. E todos os animais têm uma correspondente. Eu não tenho. Eu sou sozinho. Eu sou um ser que não tem ninguém com quem conversar. Ninguém que me corresponda. Ninguém que me é parecido. Os animais não respondem a mim, a minha fala, ao meu diálogo ou monólogo. Aí, o ser humano, sozinho naquele lugar, ele deseja, do fundo do seu coração, ter alguém que lhe seja como coluna, como esteio, alguém que lhe seja como uma costela. A palavra costela em hebraico significa esteio, significa coluna, algo que dá sustentação. Então ele desejou a costela, não, mas não essa. Ele desejou outra costela. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, diz Deus. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Porque nenhum outro ser na criação é semelhante ao homem. E ele precisa de alguém que lhe corresponda. E somente em outro ser humano é que pode corresponder a ele. Homem e mulher são colunas, um para o outro. E ao entender esse texto como coluna, nós conseguimos dirimir aquela velha dúvida que diz que o texto bíblico é machista, porque criou primeiro o homem e depois a mulher, e isso significa que o homem é mais, a mulher é menos. O texto bíblico usa a ideia de coluna para mostrar que um não vive sem o outro. Um complementa o outro. Então não existe uma ideia de hierarquia.
mas existe uma ideia de complementariedade. Um completa o outro. Isso você pode talvez perceber, se você é casado ou está num relacionamento, nas diferenças que existem entre homem e mulher. Se você enxergar elas como complementos, tem grande chance de seu relacionamento dar certo. Se você enxergar elas como problemas, as diferenças como problemas, como algo que te atrapalha, porque você quer ser mais que o outro e acima do outro, então você vai ter, de fato, problemas. Você não vai conseguir conviver com aquela pessoa. Deus nos fez para nos enxergarmos como complementos uns dos outros. Dentro da família, em primeiro lugar. Então a identificação entre os dois é profunda, a ponto de que Adão pode dizer: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Existe algo que lhes conecta e que é muito, mas muito profundo. E você vai dizer: ah, isso é por causa do sexo. Deve ser por isso. Só que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade, não é? Sexo não produz intimidade. Não produz. Ou você vai dizer que a pessoa teve uma relação fortuita, casuística, momentânea, com alguém por aí. Por uma noite você vai dizer que teve intimidade com essa pessoa. Teve. Você não sabe nem o nome da rua onde essa pessoa mora. E você vai dizer que tem intimidade com essa pessoa. O sexo não produz intimidade. Pode produzir prazer, mas não produz intimidade. Pelo contrário, o fato de o texto bíblico dizer que o homem e a mulher deixam a casa dos seus pais, se unem um ao outro e se tornam uma só carne, mostra que existe um caminho para se alcançar a intimidade. E esse caminho para alcançar a intimidade é a minha independência emocional, material da minha família de origem, dos meus pais. Eu primeiro me independo deles, para que eu possa assumir uma relação nova, diferente, qualitativamente diferente daquela que eu tenho com os meus pais, porque a minha esposa, o meu marido, não será minha mãe nem meu pai. Isso primeiro precisa ficar claro, né? Alguns casamentos aí vão mal porque a gente acha que a esposa é a mamãe, que tem que cozinhar, passar e botar comidinha no pratinho, bonitinho. E você se dá mal porque ela não quer fazer isso, e ela não vai fazer. E não é obrigação dela fazer, lamento te informar. Ou por outro lado, a menina espelha o seu pai no marido e acaba se dando com os burros na água. Ele não é o seu papaizinho, que pega no colo e canta para você dormir. Infelizmente, o ogro que você casou, você vai ter que domar. A gente tem que ser domado, né? Felizmente. Fato é que esse caminho continua. Então você sai de casa e você conhece alguém, e você se relaciona com essa pessoa, você conhece ela profundamente, e o texto bíblico coloca lá no final como alvo a intimidade mais profunda na sexualidade, na vivência da sua sexualidade, que é bênção de Deus, tá? Não é que aquela ideia agostiniana de pecado, porque o pecado foi transmitido pelo sexo de Adão e Eva. Não foi, baboseira. Isso aí alguém leu errado o texto. Sexo é obra de Deus, bênção para a tua vida. E ele se torna bênção para a tua vida na medida em que você coloca ele dentro do seu lugar na história. Ele tem um lugar na história. O lugar da história dele se chama casamento. Por quê? Porque lá você encontra intimidade, lá você encontra proteção e cuidado. Pensa só, se as pessoas vivessem o seu casamento de forma correta, como ensina a Bíblia, não precisava se preocupar com HIV, sífilis, doença sexualmente transmissível, escambau. Não precisava. Era tranquilo. Mas as pessoas precisam se preocupar, porque a gente insiste em achar que relações casuísticas, fortuitas, momentâneas, são mais vantajosas.
Porque é chato ficar sempre ali com a mesma pessoa. Não traz emoções. Então, o sexo é colocado como o alvo do casamento, porque ele produz ali dentro do casamento o auge da intimidade. Aí você vai dizer, mas eu fiz ao contrário e tal. Vou dizer, tá, Deus também te ama. E não é por isso que Ele te aceita ou não te aceita. Não é por isso que Deus, agora eu vou punir o fulano porque fez do contrário. Não. Você é aceito por Deus por causa da graça dEle, do amor que Ele tem por você. E Ele tem um plano tão maravilhoso para a tua vida que Ele quer que você coloque isso em ordem. Você coloque as coisas na ordem certa. Para quê? Para que você experimente bênção. Para que você experimente uma relação que seja duradoura, que seja para a vida. E que produza satisfação, alegria. Que possa gerar frutos. Onde vocês podem construir algo para sempre. Do primeiro casal nós aprendemos também uma definição de relação. Para a gente não ficar só no casamento. Homem e mulher podem se relacionar de outras maneiras que não é casamento. Homem, mulher se relacionam de outras maneiras que não só casamento. Paulo diz em Efésios aos maridos que cuidem cada um de sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E esse princípio que Paulo dá para os maridos cuidarem de suas esposas é baseado no princípio que Jesus deixou em sua vida, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então eu quero que você faça um exercício agora comigo. Relacionar-se é entregar-se. O relacionamento aqui eu incluo os amigos, as pessoas do teu convívio, os teus irmãos e irmãs, pai e mãe, casamento, claro, também, os filhos, todas as pessoas, a sociedade em modo geral, as pessoas que você não conhece e que você se relaciona de alguma maneira com elas. O que acontece é que nós temos o desejo de satisfazer a vontade própria, e isso destrói relacionamentos. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós destruímos relacionamentos, de todos os tipos de relacionamentos. Nós os destruímos quando nós enxergamos pessoas como objetos, que eu uso para satisfazer a minha vontade. Agora, Jesus se entrega por nós, e nos abre a porta para relacionamentos verdadeiros de entrega. Isso eu acho que a pior coisa que tem é você se entregar para outra pessoa. Pior porque eu digo é mais difícil de fazer. Você abrir o coração e se entregar para outra pessoa. Mas é assim que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ele se entrega por você. Ele se dá por você. Para que você possa fazer algo que você não consegue naturalmente fazer. Que é entregar-se a outra pessoa e confiar em outra pessoa. E você pode confiar em outra pessoa, porque Cristo confia nessa pessoa. Porque Cristo confiou em primeiro lugar. E porque você, confiando em Cristo, pode se entregar. Ele vai cuidar de você. Agora, imagine uma sociedade onde não são a busca por vantagens, pelo lucro pessoal, pelo benefício, que guia essa sociedade, mas é a entrega de um para o outro. Pensa como seria uma sociedade onde nós pensássemos no bem do outro, e nós nos entregássemos uns aos outros, buscando o benefício do outro e não o nosso. Como seria essa sociedade? Como seria um mundo assim? Nós podemos começar isso nos nossos relacionamentos, dentro de casa, na nossa comunidade, na nossa igreja. Por isso Deus te chama para viver uma vida de entrega
a Ele em primeiro lugar e aos outros. É o que Jesus diz, o primeiro e o segundo mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. É isso que significa. Entrega a tua vida a Jesus, para que Ele conduza ela, e Ele mostra como fazer as coisas. Talvez agora você saia daqui meio perdido. Como que eu vou fazer isso? Entrega a Jesus e pede para Ele mostrar o caminho para a tua vida, o caminho para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a relação com os teus filhos, caminho para uma relação de entrega na sociedade, na comunidade e aqui na igreja. Para que a gente não busque o benefício nosso próprio como comunidade, mas que a gente como comunidade busque e se entregue ao mundo lá fora, para que eles lá fora possam se sentir amados e aceitos por Deus, como de fato Deus assim quer. Que Deus te ajude, te cuide nessa caminhada, para que você possa viver os princípios dele na sua vida, no seu casamento, nos relacionamentos que você tem, no seu trabalho, e que em tudo aquilo que você faça, Deus seja glorificado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por tua palavra e te agradeço porque ela é luz e verdade. Obrigado que a tua sabedoria não nos decepciona e que nós podemos, ao entregar a nossa vida a ti, buscar a entrega de nós mesmos uns para os outros, seja no casamento, no relacionamento, seja na amizade que temos com pessoas, seja nas relações do âmbito do trabalho, relações profissionais, também ali que nós possamos, Senhor, entregar de nós, dar o melhor de nós. Que isso se mostre também no nosso trabalho, quando ali enxergamos como dádiva e bênção tua de poder participar da obra que tu faz nesse mundo e por meio do nosso trabalho adorarmos a ti. Nos ajuda a compreender isso e a experimentar um trabalho que passa a ser prazeroso e gostoso porque é louvor a ti. E que nós possamos também viver prazer e alegria em nossas relações, porque são dádivas tuas, onde podemos experimentar a tua presença e o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.